O relator Orlando Silva afirma que a nova versão do projeto de lei das fake news está pronta. A Yasmin Costa tem mais informações. O relatório sobre o projeto das fake news está pronto. A confirmação veio por uma postagem feita nas redes sociais pelo próprio relator da proposta, o deputado Orlando Silva. Na publicação, o parlamentar confirmou que ainda resta um tema: qual instituição fiscalizará a lei e, eventualmente, aplicará sanções. Ele confirmou que vai fazer as últimas consultas e publicar o parecer final. O ponto mais criticado pela oposição na Câmara até o momento é justamente a possibilidade de criação de uma entidade autônoma de supervisão que seria coordenada pelo Poder Executivo. Os parlamentares da oposição argumentam que essa seria uma forma de censura. A versão mais atualizada do texto das fake news prevê que a agência teria como atribuição fiscalizar o cumprimento da lei pelas plataformas e aplicar sanções às empresas. Outra demanda vem da bancada evangélica, que quer pelo menos uma alteração no texto. Os parlamentares querem que o projeto das fake news deixe explícito que a liberdade religiosa não será afetada. O presidente da Câmara, Arthur Lira, quer votar essa proposta na próxima terça-feira em plenário. O texto conta com o apoio do Palácio do Planalto e também do Tribunal Superior Eleitoral. O presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, inclusive, apresentou uma série de sugestões ao Congresso. Uma das sugestões é a inclusão no texto do projeto das fake news de um artigo que obriga a suspensão imediata de contas de usuários que são considerados propagadores de desinformação. E tudo isso sem a necessidade de notificar o usuário dessa conta. Na tribuna da Câmara, a deputada Bia Kicis criticou um dos argumentos da base do governo, que afirma que a proposta pode conter violência nas escolas. Eles estão dizendo que é isso que vai combater a violência nas escolas. Não é verdade. Pelo contrário, vai se jogar para debaixo do tapete, senhor presidente, eu queria mais um tempinho para concluir aqui. Vai jogar para debaixo do tapete até mesmo casos que podem ser encontrados nas redes sociais. Fiquei sabendo que em São Paulo agora, com a conduta do secretário de Segurança, nosso amigo Capitão Derrite, deputado Capitão Derrite, conseguiram agora, num curto espaço de tempo, conseguiram prevenir mais de 200 ataques a escolas, buscando exatamente fiscalizar as redes. Então, já há como se fazer essa segurança. Pelas redes sociais, o relator rebateu. Orlando Silva disse que regular as plataformas digitais para evitar que grupos criminosos atentem contra a vida de nossas crianças não é censura, é a luta da civilização contra a barbárie. Como o texto teve mudanças na Câmara, se for aprovado, terá que voltar para uma nova votação do Senado. E para acelerar essa nova discussão, o relator na Câmara, o deputado Orlando Silva, disse que já está conversando com os senadores. Proposta polêmica que deve ter o início de tramitação de mérito já na próxima terça-feira, e sobre ela que a gente conversa agora com os nossos analistas. Vou começar com você, professor Marcelo Suano. A responsabilização das redes é um dos pontos centrais desse projeto de lei das fake news. E é uma novidade em relação à proposta que havia sido aprovada há quase 3 anos, em 2020, no Senado Federal. Mas essa questão, esse dispositivo que o próprio Orlando Silva, deputado relator, diz que ainda não há consenso em relação a ela, sobre a definição de uma entidade autônoma que seria apontada pelo Poder Executivo para funcionar como uma agência reguladora do que não pode e o que pode ser publicado nas redes sociais, talvez, pelas explicações da Yasmin, nem entre no relatório por causa de falta de alinhamento entre os deputados. Quais são as suas expectativas em relação a essa tramitação e esses pontos mais polêmicos? Devem avançar? Deixando de lado o absurdo da proposta em si e pegando apenas essa questão da agência reguladora, são 3 pontos que nós temos que colocar diante de nós. Primeiro deles, melhor dizendo, as redes sociais são a praça pública do mundo contemporâneo. Nessa praça pública onde as pessoas debatem, conversam, ali há pessoas criminosas, há pessoas bem-intencionadas, há pessoas mal-intencionadas, há pessoas que são de alto nível, pessoas que são de baixo nível, há pessoas violentas, como há pacificadores. Todos os perfis psicológicos estão lá dentro. E eles estão se manifestando.
Há indivíduos que usam para cometer crimes? Mas você não pode punir a estrada porque alguém utilizou de atravessá-la para matar alguém. Não é a estrada o culpado. Há algumas questões que são envolvidas. Que questões são essas? Se essas redes, essas estradas ou essa praça pública, ela tem alguma responsabilidade porque de alguma forma ela ganha dinheiro. Sim, isso pode ser identificado, mas não é criando ou impedindo que a praça pública seja aberta que isso vai ser resolvido. Aí voltamos para a questão da agência reguladora. Ora, as praças públicas da informática, ou melhor dizendo, as redes sociais, elas têm como uma das funções exatamente se contrapor ao poder constituído para configurar aquilo que é a democracia em si. A democracia em si é o controle que se tem sobre os seus governantes. Quando você cria uma agência reguladora, se ela fosse dada à sociedade o papel de fazer essa regulação, até seria aceitável, mas mesmo assim seria problemático. Isso é dado a alguém que é um órgão público, que tem um papel governamental. Ou seja, você está dando àquele que deveria ser questionado e controlado pela sociedade o papel de dizer como haverá esse controle. Isso vai contra a democracia em si e contra o Estado democrático de direito. Aí é que está o grande absurdo. Da minha perspectiva, essa lei da fake news ou essa questão de punir as plataformas deveria ser deixado de lado. Isso é uma das excrescências teóricas, ideológicas e políticas que estão no nosso cenário atual. Pois é, Nelson Kobayashi, parece que esse é o ponto mais sensível do texto, a possibilidade de criação de um órgão fiscalizador autônomo, mas que ficaria sob o guarda-chuva do governo federal. Queria a sua avaliação. Qual seria o risco de criação de uma agência ligada ao Poder Executivo, que diria o que é fato e o que não é fato, o que é fake, enfim. Queria sua rápida análise, mas também queria que você analisasse o ponto em relação à defesa da bancada evangélica, que pede alterações e mudanças no texto justamente para preservar a liberdade religiosa. Pois é, veja que esse projeto, ele desafia direitos fundamentais de toda a ordem, né? De liberdade de expressão, de liberdade de imprensa, inclusive de liberdade religiosa. E o próprio sistema democrático mesmo, porque quando a gente tem uma autoridade que seria autônoma, mas que é ligada ao governo federal, ela já não é mais autônoma. Ela é dependente, ela é parcial, ela tem lado. E esse lado é o lado do governo. É claro, é nítido que, se estando debaixo do guarda-chuva do governo, ele terá uma interpretação a respeito do que é fato e o que é mentira muito pró-governo. Isso prejudica o quê? Oposição. Isso prejudica críticas ao governo. A gente tem aqui em países vizinhos países muito parecidos nessa questão, em que você só pode se manifestar se for pró-governo. Se você começar a se manifestar contra o governo, você começa a sofrer represálias. Claro que há uma diferença muito grande de um projeto de lei como esse e desses exemplos que eu estou citando, mas tudo começa com um passo. E esse projeto é um passo muito grande nesse sentido de calar oposição. Isso não é nada democrático.